acompanhar o ministério do pastor Edivânio ali em Portugal. Eu tenho compartilhado com vocês as notícias que ele me manda. A gente coloca ali no mural, a gente fala aqui nos nossos cultos de oração. Nós temos orado por eles, pela família dele, pelo ministério. Temos o apoiado ali financeiramente. E sem dúvida que esse é um privilégio muito grande que Deus nos concedeu. Às vezes a gente não consegue alcançar esse privilégio, né? E hoje nós estamos com, esse outro privilégio de tê-lo aqui conosco. Ele vai se apresentar, ele vai falar algumas coisas para vocês, mas o Edivânio trabalhou durante muito tempo aqui no Brasil com a editora Fiel, que tem abençoado muito a vida de muitos irmãos aqui, tem abençoado muito a igreja brasileira. E agora ele continua trabalhando pela e com a Fiel, só que em Portugal. E eu não vou ficar te apresentando não, vou deixar você falar, ia falar outras coisas aqui, mas enfim, ele vai nos conduzir, ele vai trazer uma meditação bíblica para nós, vai falar do ministério dele, e ao final ele vai eu vou ajudá-lo aqui nessa questão de, se alguém quiser fazer alguma pergunta, aquilo que eu já falei para os irmãos, alguma dúvida, queira perguntar, eu acho que esse é um bom momento da gente tirar dúvidas e perguntar algumas coisas que a gente tenha vontade de perguntar. Se ninguém quiser perguntar, a gente vai embora mais cedo. Tá joia? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, louvado seja o teu nome pelas tuas obras, pelos teus feitos, e sabemos que é o Senhor quem controla a história e os detalhes da história. E quando nós temos agora, Deus, o privilégio de ouvir o irmão Edivânio, o pastor Edivânio, e o Senhor o colocou em nosso caminho, nos colocou a nossa igreja aqui no caminho dele, sabemos que foi o Senhor, e tão somente o Senhor, quem nos uniu. E nós te louvamos por esse grande privilégio que o Senhor tem nos dado durante esse tempo. E agora, quando vamos ouvi-lo, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe, a nós que vamos ouvi-lo, e a Ele que há de ministrar aos nossos corações e compartilhar acerca do ministério que o Senhor tem lhe dado ali. Nós assim agradecemos e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Bom dia, meus irmãos. Estava à procura do acusador aqui. Não tem um relógio nessa igreja, não, né? Bom, a igreja sem relógio é um perigo, hein? Tenho grande alegria de estar aqui no meio dos irmãos. Já tenho orado por vocês lá, e a gente procurou lá no Google, a foto da igreja e tal, mais ou menos a localização e tal. A gente faz a nossa devocional lá em casa, e quando esse ano Deus aprovou o Senhor, fazer com que nós caminhássemos juntos, eles vão procurar a foto da igreja, eu queria estar lá, mas Portugal é tão longe, devia ser mais perto. E agora eu tenho o privilégio de estar aqui, meus irmãos, isso é uma bênção. Estou muito alegre, muito feliz, fui muito bem recebido ontem, mesa cheia, farta, coisa boa, essa coisa que acontece no meio dos irmãos, a gente viaja o mundo todo, atravessa os oceanos e volta para casa, a gente chama um ou outro de irmão, nós temos o mesmo pai, é impressionante. Trago beijinhos, lembranças, abraços da parte mais bonita da família, que é a Rose, a minha esposa. Ela não pôde estar aqui, nós estamos todos no Brasil, agora nesses dias, já fazia 3 anos que a gente não voltava para cá. Mas mês que vem vai acontecer uma coisa nova na nossa família, nós vamos casar a filha mais velha.
deixa eu fazer já uma enquete aqui. Quem aqui já tem filhos casados? Levanta a mão. Já tem filhos casados. Agora, quem tem filha casada? É pior, né, meu? Fala aí. É duro demais, meu. Veio um sujeito lá do outro lado do mundo e levou a minha filha. E o pior de tudo, eu amo esse camarada, rapaz. Então o Josh, ele está aí, chegou ontem, e aí essa é a razão da Rose não estar aqui, porque ela estava com o coraçãozinho apertado e disse: filho, eu quero ir para Campos, mas eu queria receber o filho. E é uma coisa à distância, né? Ele vive nos Estados Unidos. Ele passou Portugal numa experiência missionária, foi quando conheceu a nossa filha. E pronto, eles têm se relacionado desde então, decidiram casar. Graças a Deus nós estamos muito, muito felizes pelo que está acontecendo na nossa vida, na nossa casa. Mas isso infelizmente deixa a gente dividido, né? Não estamos aqui. Nós temos 3 filhos, além da Raíssa mais velha, tem a Marina com 18 e o Vinícius com 11. E, enfim, é uma pena não estarmos aqui, mas eu espero que os irmãos compreendam a nossa situação, né? Bom, o pastor já fez uma apresentação rápida. Bom, eu sou, então, Edivânio Silva, é esse nome mesmo que vocês ouviram aí. Imagina isso lá em Portugal, é uma festa. Eles nunca acertam o meu nome, né? Brasileiro é criativo, né? Isso é para não dizer que o nome é esquisito, né? E eu sou um dos pastores da Igreja Batista no Parque Industrial, em São José dos Campos. E trabalho com a Fiel já há 19 anos. E nesses últimos 7 anos e meio, tenho sido destacado como missionário para tentar ajudar a igreja portuguesa em Portugal. Dali também a gente consegue apoiar alguma coisa nos países da África, mas eu vou contar para os irmãos essa história ainda daqui a pouquinho. Antes de falarmos sobre o nosso projeto e o nosso trabalho, irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos nessa manhã. Isso aqui deve parar, né? Que pare de girar. Não, se não for possível também não. Eu aqui sou meio irrequieto. Tá bom, tá ótimo, não há problema não. Meus irmãos, um dos textos que move a nossa vida como missionários, e eu acho uma pena que isso aconteça, porque não deveria mover a vida dos missionários, mas deveria mover a vida daqueles que são crentes, né? Isso aqui é daqui, isso é daqui. Pronto. Não, já está. Não vai não, é daqui. Não tem problema, Marcos, pode deixar. Aí tá bom, tá ótimo. Perfeito. Eu ia dizer que é problema de tecnologia, mas não é mecânico mesmo. A gente está. Aí ele desce. Como eu estava dizendo, um dos textos que move a vida de um missionário é o texto da grande comissão, Mateus 28. Todo mundo sabe de cor e salteado, né? De trás para frente, não é? Né? Mateus 28, aquela coisa, né? Todo mundo sabe. E isso é o que move a nossa vida. A gente lê aquele texto, a gente fica, né? É tema de congresso missionário, tudo. E eu acho uma pena, porque não deveria ser negócio de missionário, né? Todo crente deveria ser tocado pelo texto da grande comissão. Eu vou dar uma força para os irmãos, vamos lá em Mateus 28. Vamos relembrar esse texto, e eu queria meditar com os irmãos, não neste texto, mas naquilo que nós chamamos de a base da grande comissão. Eu devo falar mais perto? Como é que está aí o som? Tá tudo bem? Vamos lá. Mateus 28, irmãos, é a última parte do Evangelho de Mateus, e esse texto é realmente as últimas palavras que Mateus relata. Isto é só os versículos 18 até o 20, 18, 19 e 20. Então, Mateus 28, versículo 18. Eu vou ler aqui nessa versão que está comigo, acompanhe por favor, aí na sua. Diz assim o texto: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os irmãos que já ouviram alguma pregação nesse texto, já sabem que o termo aqui, ide, né, no versículo 19, na verdade a melhor tradução deveria ser no gerúndio, né? Quando a gente estuda, vai para seminário, a gente estuda o grego, e lá a gente vê que a tradução melhor deveria ser
indo, portanto, no versículo 19. Algumas Bíblias já têm isso, inclusive, traduzido. Não sei se a sua tem isso. Tem alguém aqui com gerúndio aí? Só está ide mesmo, né? Pronto, isso é uma ordem que é dada no infinitivo. É uma coisa contínua que não para. Aliás, o próprio ide já é uma ordem definitiva. Não é uma sugestão, mas é uma coisa que deve acontecer. E a gente precisa atentar para isso, né? A grande comissão. Bom, e qual é a grande comissão, afinal? Dizer, ops, ok, o senhor vai. Pode ser no. Aqui não tem problema de pilha, não. Ok. Vamos lá, meu, a gente consegue, viu? A gente vai chegar lá. Está uma luta aqui. Bom, a grande comissão está no versículo 19: fazer discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no versículo 20, ensine-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado. Meus irmãos, esse aí é o mote da vida de todo crente. Não tem gente que olha para esse texto e fala, realmente, aquele missionário devia fazer isso, o pastor devia fazer isso. Mas nós, como crentes, salvos pelo Senhor Jesus, nós somos comissionados, todos nós, a fazer o que está escrito aqui. Aliás, o versículo 18, o Senhor começa com uma afirmação de poder que deveria nos encorajar. Quando ele diz no versículo 18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, a ideia é que nós não precisamos de mais nada, meus irmãos, para fazer o que Ele nos mandou fazer. Nós não dependemos de absolutamente nada, de nenhuma ajuda do governo, ou de alguma técnica especial, ou de um ministério. Outro dia eu vi lá em Portugal um ministério que eu achei interessante a proposta deles. Eu vou dizer para você, a gente está mal, né? A gente tá realmente vivendo os últimos dias. Esse ministério ele foi criado para auxiliar as igrejas. Então, a ideia é que a igreja contrata o ministério. E ele tem várias coisas para ajudar a igreja. Então, por exemplo, o pastor pode contratar esse ministério para aconselhar um casal. É por aí o negócio, está lá em Portugal isso. Então, se, por exemplo, o pastor não tem muita habilidade para aconselhamento, ele contrata esse ministério vai contratar um aconselhador, e o aconselhador vai lá aconselhar. E tem também, nesse ministério, tem os missionários. Tem o missionário local, o missionário estadual, o missionário nacional e o internacional. É óbvio que quanto mais o homem anda, mais caro fica para a igreja. Mas se a igreja tem dinheiro de pagar, meus irmãos, isso é uma desgraça. Isso é uma miséria. Nós não precisamos de ministério para isso. Nós temos o poder de Jesus Cristo que nos foi dado. Ele disse, todo o poder me foi dado, portanto, vão. Simples assim. Pastor, mas sabe o que é? Eu não tenho muita habilidade. Quando me falam isso, eu acho muito interessante, né? Tem gente que não tem habilidade para algumas coisas, mas para outras ele tem uma habilidade que você não tem noção. Tem gente que diz, sabe o que é, pastor? Eu sou muito tímido. Algumas coisas a pessoa não é tímida não, né? Então assim, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado. O texto da grande comissão ele é muito conhecido e a gente passa por ele. A gente lê o versículo 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazer discípulos. Meus queridos, isso não é uma sugestão. Então, isso aqui é para o nosso consolo. Não tenha medo de cumprir a ordem que o Senhor lhe deu, porque a ordem que o Senhor nos deu, a mim e a você, foi baseada no poder e na autoridade dEle, e não na sua capacidade, não na sua eloquência. É como você é mesmo. Você é tímido? Joia, o Senhor vai usar a sua timidez, ou vai tirá-la, se ela atrapalhar. Você é desajeitado? O Senhor vai ajeitar, fica tranquilo. Ele é o poderoso, você não. Eu não, nós somos dependentes dEle para fazer o que Ele nos mandou. Deixa o Senhor entrar no processo, né? Dependa dEle.
Tem a história de um casal amigo nosso que são missionários no Uruguai. O Uruguai, ele passa por fases, né? E na fase que ele estava lá, estava terrível. Depende muito de quem entra no governo, especialmente quem entra no controle de fronteiras. E na época que aconteceu essa história aqui, todos os missionários que estavam no país, todos eles, eu não sei que determinação foi aquela, não tiveram mais os seus vistos renovados. Então acabava o visto, ele era obrigado a sair do país. E se estava acontecendo assim, imagina para quem estava lá, imagina para entrar no país. Impossível. Vários missionários já tinham tentado pegar o visto para o Uruguai sem sucesso. E esse casal, então, eles já tinham começado um trabalho, uma congregação lá, é fruto do trabalho da própria igreja, lá no Uruguai, tem uma história aí. E eles começaram um trabalho lá, o Senhor tocou no coração deles, eles decidiram ir para lá. Aí a pergunta é, como? E o detalhe é que se no ano anterior estava tudo bem, você pegava visto, renovava visto, estava tudo certo. Mas naquele ano fecharam as portas, só que ele já tinha vendido casa, vendido móvel, já tinha desfeito de tudo. E aí bate aquele temor, né? E agora? Já tinha história de gente que tinha passado pela mesma situação, chegou lá, visto negado, e como é que volta agora, com tudo desfeito? E a resposta deles, olha, nós não vamos pela nossa força, e nem pelo nosso poder, nós dependemos do Senhor. Vamos ver o que vai dar. Inclusive muita gente falou com eles, olha, tem uma forma de entrar lá que o fulano de tal está fazendo, você entra como turista, né? Você passa 3 meses, aí você sai do país, fica numa cidade perto da fronteira, né? Mas o deles era na capital, lá no meio, lá no miolo, não tinha como fazer isso. E quando falavam isso para esses nossos irmãos, eles perguntavam, mas espera aí, deixa eu fazer uma pergunta, vocês são missionários ou são turistas? Vamos burlar ali, né, o esquema, né? Vamos dar um jeitinho. Meus irmãos, isso é depender do próprio poder, da própria sabedoria, né? Isso é pecado. Aplicaram lá o visto, e o visto foi parcialmente negado, óbvio, como sempre é, mas eles insistiram então, e quiseram então explicar a possibilidade de fazer isso. E todos diziam, isso é trabalho perdido, você vai perder dinheiro e tempo com isso. Eles foram lá e explicaram o que eles iam fazer. Não mentiram, não omitiram, que era, aliás, uma prática comum para entrar no Uruguai. O que você vai fazer? Trabalho social. Não, eu vim aqui pregar o Evangelho. Eu sou pastor de uma igreja, nós temos uma comunidade, disse o nome do lugar. Não tem trabalho social, não tem. Eu vou pregar o Evangelho, pregar as Escrituras. É isso que eu vou fazer. O homem da imigração olhou para ele, bateu o carimbo e mandou eles entrar. É só um milagre. Não é, meu irmão. É simplesmente obedecer à voz do Pai e fazer as coisas dependendo dEle. Mas enfim, tem até o pessoal diz, né? Tem um versículo na Bíblia que diz, o Senhor escreve certo por linhas tortas, não é isso? Já viu esse versículo na sua Bíblia ou não? Vai lá, o Senhor escreve certo por linhas tortas. Onde é que está isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Mas enfim, então, missões sofrem muito, meus irmãos, por causa de gente que não entendeu muito o texto de Mateus 28. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. E aí tem esse envolvimento maior, né? Que eu sou muito grato ao Senhor quando Ele abre a visão de algumas igrejas, para que essa ordem realmente se cumpram. Nós vemos muitas igrejas que têm ministérios maravilhosos locais, mas eles não abriram a visão de que o Senhor quer gente de todas as nações nessa família santa e maravilhosa. O Senhor quer que você, quando viaje para a Turquia, seja recebido por um irmão. O Senhor quer que um turco que viaje para qualquer lugar do mundo seja recebido por um irmão. Isso acontece quando igrejas locais entendem e enviam, ou suportam, ou apoiam, que é o que está acontecendo aqui nessa igreja. E esse é um dos motivos da minha alegria aqui com os irmãos. Mas eu disse que eu não ia meditar nesse texto. Por quê? Irmãos, há um texto em Mateus 9. Vamos lá em Mateus 9. Mateus 9, o Senhor está em pleno andamento do cumprimento do seu ministério. Ele está numa pegada, né, como se diz aqui.
ele não para, chega até a cansar. Se você parar para ler com calma, a coisa é complicada. Quando a gente lê o Evangelho de Marcos, é impressionante a dinâmica, eles não param. E aqui no versículo 35 está aquilo que eu gosto de chamar de a base da grande comissão. Quando o Senhor diz lá, ide, ou quando vocês forem, né, ou indo, ao falar isso com os apóstolos, eu gosto de pensar que eles, ao ouvirem aquilo, falam, já sei, eu já sei como fazer isso. Por quê? Porque Mateus 9 já tinha ensinado isso para eles antes. Veja o que diz o versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos e disse, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Então, quando eu olho aqui esse texto, eu gosto de pensar isso, como eu disse para os irmãos. Lá em Mateus 28, há 3 gerúndios, né? Indo, né, ou o ide, né, que eu gosto de chamar como gerúndio, ensinando e batizando, ou ao contrário, batizando e ensinando. E o Senhor, quando Ele deu a ordem lá em Mateus 28, Ele não deixou a coisa na teoria. Por isso que eu digo que aqui está a base. Se não é Mateus 9 e outros textos paralelos a este, aqueles irmãos iam receber a grande comissão do Senhor e iam perguntar, Senhor, posso fazer uma pergunta? Como? E não foi isso que aconteceu. A gente vê o Senhor Jesus, o nosso Senhor, em ação o tempo todo. Como eu disse, leia Marcos. É uma luta, eles não conseguem descansar. Na hora que eles vão tentar descansar, vem a multidão, e ele levanta e acolhe. Eu vou pregar sobre isso hoje à noite. É incrível. Então aqui está a base. Veja bem, versículo 35, e percorria Jesus todas as cidades, meus irmãos, e ele não tinha um carrão da hora, não tinha, eu acho que esse cara não tinha nem uma mula, não tinha um cavalo, não tinha nada, né? Era no pezão mesmo. E não são algumas cidades, são todas. Coisa difícil era ser discípulo de Jesus, viu? Tinha que ser bom de perna, tinha que ter saúde nas pernas, porque ele não parava. Não parava, e percorria Jesus todas as cidades e povoados. O verbo percorrer aqui no original é literalmente conduzir ao redor, ou seja, é fechar mesmo o círculo. Não havia uma cidade daquela região que ficasse sem ouvir o Senhor. Nós temos então aqui do Senhor Jesus o exemplo de como se deve fazer. A ideia é entregue-se àquilo. Eu sei, meus irmãos, que existem muitos desafios missionários, eu não sou contra eles, que somos missionários de curta duração. É normal, bom e saudável que isso aconteça. Outro dia mesmo eu recebi um relatório de uma irmã que nós apoiamos em Guiné-Bissau. E ela, no relatório dela, ela escreveu uma crônica, um artigo que eu achei interessante, que era uma comparação, eu estou tentando achar a palavra aqui, sobre a diferença entre os desafios missionários de curta duração e aqueles que se dedicam a viver para sempre como missionário. Ela, por exemplo, já está há 25 anos em Guiné-Bissau, e quando ela fala isso, 25 anos como missionária, as pessoas acham estranho, porque é muito tempo, né? De fato não é fácil. Não é fácil, assim. Chega uma hora que você realmente cansa. Como eu disse, eu estou há 7 anos lá em Portugal. Nesses 7 anos, meus irmãos, parte da novidade já passou. Agora o pessoal sabe exatamente quem nós somos e o que fomos fazer lá. E aquilo que no começo é uma certa desconfiança, agora eles sabem perfeitamente que não é. E aí tem gente que vai achar isso indiferente, tem gente que vai achar bonito, e tem gente que vai batalhar contra.
E essa é a fase que nós estamos passando lá agora. Então, até então, o amigo dos pastores de Portugal encontrou alguns inimigos. E a gente está sofrendo lá. É engraçado que eu já ouvi muita história, a gente tem acompanhado muitos missionários, né? E parece que é com 7 anos, parece que 7 anos é um número mágico. Quando dá 7 anos, a coisa aperta para o lado do missionário. E ele vai embora. Ele não aguenta. Mas aí, meus irmãos, eu encontro consolo no meu Senhor. Quando ele estava prestes a descansar, que vinham as multidões, ele levantava e atendia. Está certo que em Portugal não tem multidão nenhuma, né? Quem conhece Portugal sabe. E, aliás, daqui a pouco eu vou dar um relatório sobre a nossa saída lá, vocês vão ter uma noção do que é isso. Mas, enfim, o que Jesus está fazendo aqui em Mateus 9, ele está, de certa forma, ensinando aos irmãos, e aí eu espero que esteja ensinando a nós, a cumprir aquilo que ele, no final do ministério dele, e nas suas últimas palavras, desejou que nós fizéssemos. Aliás, não desejou, ele mandou. Aqui tem muita gente que encara o texto de Mateus 28 como uma sugestão. E lá não é sugestão não, não tem saída. Meus irmãos, não tem saída. Não tem como escapar da ordem do Senhor Jesus. Você sabe que as últimas palavras de uma pessoa costumam ser as mais importantes, é ou não é? A pessoa, quando ela está ali, ela sabe que a morte vem. Às vezes dá tempo, né? Tem gente que não dá. Mas quando ela profere as últimas palavras, normalmente costumam ser as mais importantes. Isso não foi diferente com o nosso Senhor. Ele pregou, ministrou durante a sua vida toda. A gente não tem um relato da adolescência, mas eu creio que ele nunca parou. O ministério dele público durou 3 anos sem parar, numa intensidade incrível. Mas quando chega às últimas palavras, a gente devia atentar. A gente devia atentar. Então veja, quando chega no versículo 36 aqui de Mateus 9, tem uma coisa que é necessária para nós. Tem um verbo aí, vendo. Tem isso aí na sua Bíblia? No versículo 36. Está no gerúndio a sua também? Eu gosto de comparar, eu acho interessante. Está vendo na sua Bíblia? Vendo. Versículo 36 ou não? Sim? Tem alguma diferente? Tem alguma diferente? Tem. Qual que está na sua, meu irmão? Viu. Ao ver, né? Você vê essa dificuldade de traduzir do grego para cá, dá essas coisas, né? Lá devia ser gerúndio, aqui não, e aí alguns têm gerúndio. Mas a ideia é, e aliás é uma coisa que não tem lá em Portugal, esse vendo aqui não é simplesmente ver. A palavra aqui, ela quer dizer mais do que ver. É como aqui nós temos o enxergar. Se você falar enxergar em Portugal, não vai dar certo. Enxergar lá é cuidar da terra. Aliás, tem muita coisa diferente, né? A gente pensa que é igual, mas não é. Aliás, a gente acha que fala português, né? Nós falamos brasileiro, tá bem? Lá, eles falam português. Isso dá uma confusão, tem brasileiro que acha que eles são chatos. Não, mas não, é diferente. É uma forma de pensar diferente, a gramática é o contrário, é tudo diferente. Então, a gente acha que sabe falar português, quando chega lá, a gente percebe que a gente fala brasileiro mesmo, né? Aqui, vendo é enxergar. Meus irmãos, se tem uma coisa que falha na nossa vida ao cumprir a grande comissão do Senhor em Mateus 28, sabe o que é? É a nossa cegueira. Nós não vemos. Está do nosso lado e a gente não vê. É impressionante. As pessoas são invisíveis para muitos crentes. Uma vez eu passei por uma situação de vexame, assim, de vergonha mesmo, né? Antes de trabalhar na Fiel, a gente tinha um escritório lá no centro da cidade, lá em São José. E aí eu fechei o escritório e fui trabalhar para a Fiel. E o escritório era aberto, eu recebi um monte de crente e tal. E aí chegou um pastor uma vez para visitar lá o escritório. E o nosso escritório é bem pequenino, não tinha nem uma maquininha de café. Aí ele falou, rapaz, tem que ter café aqui nesse escritório, vamos tomar café. Aí tinha uma padaria do lado e a gente ia todo dia na padaria. Já éramos conhecidos ali. Aí o pastor fala, vamos lá. E um pastor grandão assim, aquele pessoal que anda com os braços abertos, ele é o que a gente chama de, não missionário, como é que é? Evangelista por natureza. Meus irmãos, eu reconheço que existem pessoas que têm mais facilidade que outras, mas isso não justifica o nosso silêncio.
Fomos para a padaria. Aí ele chega na padaria, opa, bom dia. E eu, ok. Olha, faz um café para mim aí, para esses dois aqui, eu e o Willer, né, que trabalha de vez em quando ajuda na Fiel lá. Você conhece, falando para o rapaz que serve o café, você conhece esses dois aqui? E o rapaz disse, sim, eles estão aqui todos os dias. Mas você sabe o nome deles? Aí eu falei, ops, hora de passar vergonha em 3, 2, 1. Não, o nome deles eu não sei. Ô, Edivane, você não sabe o nome desse rapaz não? E eu, não. Opa, como é seu nome? Fulano de tal. Olha, esse aqui é o Edivane, ele, tá aqui, ele é crente, viu? Ele ama o Senhor, ele já falou do Senhor para você? Eu falei, o rapaz estava todo dia lá, e estava invisível para mim, meus irmãos. Que vergonha. Aí eu passei a me interessar pela vida dele, descobri a história dele. A gente ia lá para tomar café, ficava um tempão. Aliás, é isso que pega para nós, né? Nós não temos tempo. Eu vim agora de ônibus, do Rio para cá, 4 horas de viagem. E na minha frente sentou uma menina, é impressionante, aquilo acho que ela tem poderes especiais. Ela deve trabalhar na Marvel. Cara, ela sentou naquela posição, ligou o telefone dela, que era um telefone grandão assim, estava vendo uma série lá. 4 horas, imóvel. Eu falei, mas essa menina é poderosa, ela deve ser a Mulher Maravilha. Aliás, estava vendo um desses filmes de ação, né? Fone no ouvido, esquece o mundo, acaba tudo. E eu fiquei pensando, você já pensou se ela é crente? Que oportunidade perdida, né? Versículo 36, vendo ele as multidões. Sabe por quê, meus irmãos? Nós temos que pedir isso ao Senhor, porque quando a gente vê as multidões, nós nos compadecemos delas. Meus irmãos, nós vivemos num mundo maravilhoso, nós somos alcançados pela graça do Senhor e colocados na família de Cristo, mas isso não é realidade ao nosso redor. A gente precisa ter os olhos de Cristo, para se compadecer de pessoas que estão indo para o inferno. O irmão passeou lá no centro de Lisboa, eu vou lá o tempo todo, que posso, né? Vou levar a Marina de manhã, às vezes fico por lá. Já teve vez de eu sentar ali no Rocio e ficar vendo as pessoas transitando assim, olha, e já teve vez de eu chorar assim, eu falei assim, meu Deus do céu, quantos desses aqui conhecem a tua glória, Senhor? E eu sei que lá é 0,8% de evangélicos, menos de 1%, gente transitando para lá e para cá. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Então esse é o primeiro elemento que falta para nós aqui em Mateus 9. Lembra-se, esse aqui é a base da grande comissão. Primeira coisa que a gente precisa é ter olhos. Aliás, nós cantamos isso, né? Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor. Vocês cantam isso aqui? Que eu possa aos outros demonstrar o teu maravilhoso amor. A gente canta, sai para ali, aí passa por uma pessoa e nem tchum, a pessoa é invisível, ela passa por nós. E aí no versículo 37 parece que ele muda de assunto. Ele se dirige aos seus discípulos e diz, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu acho que algum dos discípulos devia ter parado e dizer, peraí, Senhor, eu acho que o Senhor está mudando de assunto aí, porque o Senhor nos ensinou que nós devemos ter olhos para ver as pessoas, compadecer-se delas, porque estão aflitas como ovelha sem pastor. Agora o Senhor fala de seara para colher, está mudando ali, né? Mas isso faz parte da didática do nosso Senhor. Ele usava nas suas parábolas e nas suas colocações, ele usava elementos que eram de fácil entendimento. Ovelha sem pastor é uma coisa muito fácil de ver, porque isso era parte do dia a dia deles. E quando ele fala da seara pronta para a colheita, também não foge ao ponto de vista deles. Isso é uma dica para você que não sabe como evangelizar. Eu não sei como evangelizar. Por quê? Porque a gente está desconectado. Essa menina que passou 4 horas na frente do telefone dela vendo série da Netflix, ela não sabe o que está acontecendo ao redor dela. E se ela for uma crente, na hora que ela for estabelecer um contato, ela vai falar de quê? Ela vai falar das séries do Netflix, que não fazem parte do nosso mundo.
É fácil, meus irmãos, chegar, como esse pastor na padaria. Rapaz, ele tem um escritório aqui do lado. Ó. Você já casou? Quando você precisar de um convite de casamento, faz com ele. Sabe coisas assim, ó, do dia a dia? Agora você vai chegar lá e falar, rapaz, você viu a última série da Netflix, Black Mirror? What? Percebe o ponto? A gente precisava desconectar um pouco mais assim do ciberespaço. Por quê? Porque no nosso espaço tem gente indo para o inferno. Eu lembro de uma situação que aconteceu lá, que tinha uma irmã que ela estava organizando um evento, mas a avó do marido estava bem doentinha, já à beira da morte, e ela dizia assim, tomara que ela não morra no sábado. Está tão desconectada do mundo, né? E a avó morreu no sábado, aliás. Nossa, você ficou com uma raiva. Não devia morrer na sexta, né? Ou então na segunda, esperava um pouquinho, né? Terrível, né? Então o que o Senhor está fazendo aqui Ele está ensinando aos discípulos como evangelizar. A seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Os 2 versículos estão conectados por um fio, que é a necessidade de se pregar o evangelho da salvação, arrependimento e salvação. Não tem figura mais triste do que uma ovelha sem pastor, e não tem necessidade maior do que um campo para ser colhido. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Meus irmãos, onde é que estão os trabalhadores da seara do Senhor? Alguém pode me dizer onde é que estão os trabalhadores da seara do Senhor? Vocês querem um endereço de um grupo de trabalhadores da seara do Senhor? Querem que eu dê um? Qual o endereço dessa igreja aqui? Meus irmãos, aqui estão os trabalhadores da seara do Senhor. Alguns são mais malucos e deixam tudo e vão embora. Mas os que são menos malucos, eles continuam como trabalhadores da seara do Senhor. Nunca para. Nunca para. Então isso é para nos ajudar a pensar, sabe? Quem é que está cumprindo a grande comissão aqui? Eu sou missionário. Outro dia eu fui pregar num congresso missionário e no final me aplaudiram. Eu fiquei tão revoltado, assim, eu fiquei tão mal. Revoltado não, né? Mas, falei, meu Deus, essa gente me aplaudindo, eu não sou nada, eu sou um verme, eu não para essa gente me aplaudir, eu aplauso para mim. Você tem misericórdia, Senhor, da nossa geração, que fica aplaudindo gente que não faz nada. O trabalho é muito grande, meus irmãos, é muita coisa, é muito grande. Essa igreja era para estar saindo gente pelas janelas. Ok, há rejeição natural? Há. Mas até onde vai a nossa participação na rejeição natural? E se não fosse a nossa vida aqui, como é que a gente suportaria lá? De não ser ouvido por ninguém. Aqui ainda tem gente que ouve, né? Cara, é muito interessante, né? A diferença é muito grande. A gente está lá em São José, na casa de uma irmã, não tem mais casa, não tem mais nada aqui nessa terra. Está na casa de uma irmã. Aí ela falou, eu vou lá comprar verdura. Aí eu fui com ela. E o rapaz que nos atendeu, é uma hortazinha que ele tem, ele vende. E ela pergunta para ele responde, ele dá receita, ele fala, aquela interação, né? Brasileira é incrível. Estava passando uma pessoa que estava saindo da horta e a irmã estava em dúvida se era ali realmente o lugar que se vendia. Ela baixou o vidro do carro e falou assim, ei, o senhor comprou daquela horta ali? Disse, meu Deus, isso lá em Portugal ia ser uma briga aqui agora, vai chamar a polícia. Aliás, eu fiz isso lá. Eu estava indeciso onde é que era um determinado lugar que eu precisava ir, vi uma pessoa saindo com um saco, uma sacola, lá em Portugal aqui é diferente. Aí eu me aproximei da pessoa e falei, dá licença, bom dia, o senhor comprou isso aí naquela loja? Ele olhou para mim assim e falou, desculpe? Olhou de cima a baixo assim, isso. Por que você está me fazendo essa pergunta? Não, porque eu estou indeciso. Informe-se, pá. E foi embora. Eu disse, rapaz, ele é mal educado, né? Não é. É que lá as pessoas estão tão frias, é o jeito na Europa, né? Tão frias que elas não conseguem mais ter esse contato. É assustador ter contato com gente. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Por isso que o evangelho está daquele jeito lá.
Mas o brasileiro ainda tem essa coisa, você consegue se aproximar e falar isso, meu Deus, como é fácil, né? Olha só, isso é maldade, isso é pecado da minha parte também. Mas parece que é mais fácil, pelo menos tem uma pessoa que te escuta. Lá você parar e falar, eu queria ter uma conversa contigo, sai para lá, rapaz, tem mais o que fazer. E quando entra na questão da fé, o diabo fez um trabalho perfeito lá. O diabo é astuto, né? Inteligente. Questões de fé, segundo eles, são questões muito íntimas. Eu não vou abrir a minha intimidade com você. Ora, quem és tu? Então é você com a sua e eu com a minha. Eu falei, rapaz, o negócio aqui é feio. Então tem que olhar muito para o Senhor para prevalecer ali. Mas eu olho para o Senhor, e quando ele fala no versículo 28, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores, eu falo, Senhor, as tuas promessas hão de se cumprir, amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? As promessas do Senhor vão falhar ou não? Boa parte delas já se cumpriu, e as que não se cumpriram ainda vão se cumprir em nome de Jesus. Se não for isso, eu estou morto. A minha esperança é vã. Se ele está pedindo para eu rogar ao Senhor, eu estou rogando, o Senhor manda trabalhadores para a tua seara, ele vai atender. Ele vai atender, ele vai despertar gente maluca que vai vender tudo e vai embora. E aliás, ele não precisa despertar gente maluca que vai vender tudo e vai embora, não. Ele desperta gente maluca que não precisa vender tudo e ir embora, mas que vai anunciar a glória do Senhor aqui, para o seu vizinho, para o seu colega de faculdade, para o seu colega de escola, colega de trabalho. É aqui, lá e acolá. Não precisa ir para acolá. Tem gente que não sabe fazer aqui e quer ir para acolá. Não, aqui primeiro, tá bem? Pelo menos o Senhor nos ensina aqui. Antes dele dizer, façam discípulos de todas as nações, lá em Mateus 28, ele diz em Mateus 9, vamos percorrer as aldeias. Aqui primeiro. Aí depois o Senhor vai dando condições, né? Vai dando asas e capacidade para quem se aventura nessa maravilhosa jornada que é servir ao Senhor overseas, né? Onde quer que Ele nos mande. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a ver as necessidades que estão ao nosso redor, que Ele nos dê olhos realmente para ver aquilo que nós precisamos ver. Muita gente ao nosso redor precisando ouvir do Evangelho da graça do Senhor. E nós somos os porta-vozes, nós somos aqueles que irão adiante dEle. Amém, meus irmãos? Deu para entender? Está tudo certo? Você crê nessa palavra ou não? Amém? Se você crê nessa palavra, diga amém. Vocês estão arrumados agora, hein? Porque o trabalho é grande, hein? Então agora vamos abrir mais os olhos, vamos ver o Senhor atuar em nosso meio. Que oração. Meus irmãos, eu vou falar um pouquinho da nossa vida em ministério lá em Portugal. Nós temos um videozinho que eu insisti muito assim para gravar com a Rose. Ela não tem essa facilidade com vídeo, né? E foi uma luta, mas deu certinho, ela saiu bem, está ali. É um vídeo assim curto, acho que ele tem 4 minutos. Ele é um resumo e depois eu vou tratar um pouco mais dos itens que o vídeo mostra, tá bem? O áudio não está lá muito bom, a gente gravou isso, infelizmente não tem muito recurso lá. Eu quero ver se faço uma versão melhor dele aqui, faço um áudio melhor e tal. Mas faço um esforço para tentar perceber o que o áudio diz, tá bem? Acho que tem que apagar aqui, né? Já faz 7 anos que estamos aqui em Portugal. Parece que o tempo tem passado muito rápido. Pois é, e antes mesmo da gente vir para cá, algumas perguntas estavam na nossa mente, assim, do tipo, como é que nós íamos ocupar os nossos dias, se a gente teria muita coisa para fazer. Mas a verdade é que não importa onde nós estejamos, se nós temos a disposição de trabalhar, sempre vai ter trabalho para se fazer. Pois é, e é isso mesmo que tem acontecido, né? No final, falta mesmo tempo para a gente fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer. Então nós vamos falar um pouquinho do que nós temos feito aqui em Portugal. Com a graça de Deus, temos realizado as conferências teológicas anuais para pastores e líderes. Este ano aconteceu a 19ª edição. Realizamos também a conferência de jovens, que já vai na sua 2ª edição.
É um tempo de partilha e comunhão, não só pessoal, mas de ministérios e igrejas também. Muitos esperam pelas conferências para aproveitar os descontos na livraria, que chegam a 50%. O Senhor tem acrescentado pessoas com seus dons e talentos para nos ajudar no preparo e execução das conferências. Isso tem sido uma bênção, ver os irmãos portugueses se envolvendo com o trabalho da Fiel aqui. Há 3 anos começamos a Conferência Fiel em Guiné-Bissau e em 2018 em Cabo Verde. A proximidade de Portugal tem nos dado a oportunidade de ajudar na logística para esses países africanos. Temos o MAP, Ministério Adote um Pastor, que é um projeto para apoiar pastores, seminaristas e obreiros. Hoje estamos com 38 irmãos amparados por esse ministério. Temos colhido vários testemunhos de que as suas vidas e comunidades têm sido abençoadas através dos livros e dos recursos que recebem e também das conferências que participam gratuitamente. Durante o ano, fazemos várias visitas às igrejas para tornar o ministério e a conferência mais conhecidos. De norte a sul do país estamos nós, com uma mesa de livros e bíblias à disposição dos irmãos. Aproveitamos esse tempo de contato mais próximo para levar o nosso apoio e encorajar os irmãos para que, mesmo numa comunidade pequena, continuem firmes na comunhão dos santos e na busca por um padrão cada vez mais bíblico de ser e fazer igreja. Temos uma loja online que atende pedidos de Portugal e União Europeia e mantemos também o trabalho de adaptação e impressão dos livros cá em Portugal. Praticamente todos os livros que temos em nosso pequeno depósito já têm sido impressos em solo português. São esses livros que usamos para os ministérios das conferências teológicas em Portugal e na África, as visitas às igrejas e o Ministério Adote um Pastor. Isso é só uma amostra do que tem acontecido aqui. Somos muito gratos a Deus pela vida da igreja e pelos irmãos que têm investido em oração e financeiramente para a continuação do trabalho em Portugal. Temos a certeza de que o nosso trabalho no Senhor não é vão e que a igreja do Senhor, aqui nessa terra, haverá de colher os frutos desse ministério. Pedimos que continue orando por Portugal, que continua com menos de 1% da população evangélica. Orem pelas igrejas e seus obreiros para que continuem servindo ao Senhor e por nós, para que o Senhor nos fortaleça. Obrigado pelo apoio. Para mais informações, acesse blog.editorafiel.pt. A última voz é do Vinícius, dando um de locutor. Fazendo um teste para locutor, mas não sei se vai dar certo. Ele é muito bom. Todos eles me acompanham, meus irmãos. Isso é, para nós, uma bênção muito grande. Eu acho que o apresentador... Eu trouxe ele comigo ou não? Pronto, então eu queria passar essa apresentação para os irmãos, que é para destrinchar um pouco. O vídeo é muito rápido, não pode ser muito longo, porque senão cansa, né? Mas como eu tenho tempo com os irmãos, vamos tratar da apresentação. Deixa eu ver se aqui funciona. Funciona. Pronto, então, enfim, Portugal, os irmãos sabem, né? Portugal é um país assim, extremamente conhecido mundo afora. Ele tem uma história muito rica, uma proeza, né, de ser um dos menores países do mundo, mas que já foi um império um dia. Isso não é para muitos, né? Portugal chegou a dividir o mundo com a Espanha, que é 10 vezes maior em território do que ele. E ele faz parte, então, daquilo que nós chamamos de... Ai, caramba, como é que é o nome? Tem uma sigla. Esse país fala português. PALOPes. PALOPes. Não sei se você ouviu essa sigla aí, que são os países de língua oficial portuguesa, né? São 8 países no mundo. Deixa eu ver. Está aqui. Ó. Então, a gente tem Brasil e Portugal, que, aliás, é a matriz de todos eles, né? Aí tem Cabo Verde, que é um conjunto de ilhas, um arquipélago de ilhas. Nós temos aqui em Portugal um arquipélago de ilhas também. Aqui, ó, são os Açores, e aqui, esse pontinho é a Madeira. Esse arquipélago aqui já é Espanha, Tenerife. Mas estes aqui, olha, fazem parte do território português. Como país mesmo organizado, nós temos Cabo Verde, que é um conjunto de 8 ilhas. Tem Guiné-Bissau, que é essa pontinha aqui, que faz parte da Guiné-Conakry, que é esse maior. Mas esse pedacinho aqui fala português. Aí tem São Tomé e Príncipe, outra ilha aqui. Pronto, e aí mais para baixo, Angola e Moçambique, que são os 2 maiores países de fala portuguesa. E lá do outro lado a gente tem Timor-Leste. Aqui tem um pontinho de Macau também,
mas tanto Macau quanto Timor já não quase falam português na rua. Aliás, Guiné-Bissau, onde nós começamos a nossa conferência lá, está sendo uma luta para o governo para manter a língua portuguesa, porque eles falam crioulo, né? Eu já passei por situações de chegar para comprar uma coisa assim e não conseguir falar, sei lá, laranja. Tem que saber falar crioulo. Nopabia crioulo. Como é que tem uma frase que eu aprendi? Em ti se mantenha de Guiné-Pabós. É uma língua esquisita assim, né? Em ti se mantenha de Guiné-Pabós. Isso eu trouxe um abraço de Guiné para vocês. É outra língua, então está difícil manter especialmente nos pequenos, ainda a classificação de PALOP, né, país de fala portuguesa. Pronto, esse é um quadro, meus irmãos, da religião em Portugal no censo oficial de 2011. Eles fazem censos de 10 em 10 anos, portanto vai ser o censo agora 2021. Então, números oficiais, a gente só tem esses: católicos 81%, e aqui as outras religiões, 3,96%, 6% se diziam sem religião e 8% não respondeu. Essa fatiazinha aqui dos 3,96% está representada aqui. Então, desses 3,96%, nós temos 1,82% de outros cristãos. Isso aí são mormons, testemunhas de Jeová, que não sei o que, estão aqui, ó, classificados aqui, tá bem? Aí temos 0,84% de protestantes, somos nós, ortodoxos, muçulmanos, outros não cristãos e judeus. Ou seja, obrigado, minha irmã. Nós temos uma estimativa atual de 100 mil protestantes no país, isso dá menos de 1%. Portugal hoje está com 10 milhões e qualquer coisa. Meus irmãos, Portugal, quantas pessoas moram no Rio de Janeiro? Alguém sabe dizer? Passou dos 10 milhões já? Eu sei que em São Paulo já tem quase 15 milhões de pessoas. Tem mais gente em São Paulo do que em Portugal inteira. Então é terrível a situação lá. E esse é o número de igrejas evangélicas em Portugal. Começou em 1960, quando foi permitido que as igrejas começassem a trabalhar, 291. E essas 291, a maioria eram inglesas, eram estrangeiras. O governo só permitia a igreja estrangeira, portuguesa não. Pronto, 1980 já é outra história, que já está depois da queda de Salazar, já tem um acréscimo de 82%, 894, e no ano 2000, 1.630 igrejas. Aqui há uma explicação. No ano 2000, houve aquilo que eles chamam de primeira onda migratória brasileira. Portugal tinha acabado de entrar na comunidade europeia e eles investiram muito em Portugal, em estrutura, precisavam de mão de obra. Então foi uma brasileirada para lá que você não tem noção. Dizem que na época tinham mais de 500 mil brasileiros em Portugal. Isso foi bom por um lado, mas foi terrível por outro, porque essa massa trabalhadora que foi para lá era gente da construção civil, poucos com formação e tal, e foi complicado assim a convivência, né? Muita prostituição, especialmente brasileira. Então aquilo criou uma certa dificuldade de relacionamento até hoje. Até hoje. Teve muito casamento desfeito por causa de mulher brasileira. Mulher sozinha em Portugal é prostituta, ponto final. Não adianta, minhas irmãs. Até hoje, uma mulher sozinha chegando em Portugal nova é prostituta. Ela vai ralar para provar que não. É terrível isso. Então, com a brasileirada lá, 1.630 igrejas. Aí, em 2012, começou a crise. E esse pessoal começa a regressar. E aí o número de igrejas começa a cair. Em 1.630 para 1.407. Em 2011, 1.236. A Aliança Evangélica Portuguesa soltou um dado de que em 2016 nós tínhamos 900 igrejas evangélicas. Ou seja, está fechando igreja em Portugal. Infelizmente. Bom, o que nós fazemos lá? Nós damos apoio à igreja com materiais de qualidade, né? A Fiel ela é reconhecida, inclusive lá, por ser uma casa publicadora séria, publica coisas boas, doutrinais. Então, graças a Deus, isso se mantém. Nós publicamos livros com conteúdo selecionado, né? A gente costuma dizer que a gente publica o que é preciso publicar. Isso não significa necessariamente que vai vender, né? Quem publica comentário de Calvino, pelo amor de Deus, né? Pedir para falir, né? Mas é incrível como isso se mantém e Deus tem dado graça. E eu peço aos irmãos que orem pelo Ministério Fiel, né? Para que muita editora começou bem,
mas aí ela ouviu os apelos do mercado e passou a publicar porcaria, né? Nós temos o MAP, o Ministério Adote um Pastor, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. O CFL, Curso Fiel de Liderança, que é uma plataforma de cursos online de teologia. O portal de conteúdo gratuito que se mantém. O blog Voltemos ao Evangelho, é muito lido lá, inclusive. Acho que 20%, 20% é da comunidade toda. Portugal já não tem esse número, mas há um número grande de portugueses que leem o Voltemos ao Evangelho. E a realização das conferências teológicas, não só em Portugal, como em alguns países da África, nós vamos chegar lá. Pronto, esse é o globo, e aqui é onde as conferências acontecem. Brasil, Portugal, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Ainda não temos em Angola, vamos ver se a gente consegue chegar lá. Bom, no Brasil, os irmãos sobejamente conhecem a realidade. Deixa eu voltar aqui, porque conhece, mas também precisa passar assim, mal educado, né? Eita, aconteceu um negócio aqui, peraí, zicou tudo. Não, o negócio está lá. Por isso que aqui não passa, eu tenho que fazer assim para ele poder chegar. Voltou tudo. Vamos ver. Pronto, então deixa eu ver se eu volto para o Brasil. Parece que eu não vou conseguir. Consegui. Pronto. Bom, é assim, eu vou passar, irmão, mas vocês conhecem aqui, né? Aliás, quando eu cheguei lá, ele perguntou, não sei se você conhece os meus pais. Aí quando eu bati o olho, eu falei, mas isso é gente nossa, a gente está na Fiel todos os anos lá, né? Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho aqui. Quem aqui, sentado hoje, já participou de alguma conferência da Fiel? Levanta a mão. Então eu vou passar Brasil, vocês já conhecem de tudo, né? Da conferência de jovens e da conferência de mulheres. Sabe quantas vezes eu faço essa pergunta lá em Portugal e quantas mãos se levantam? Nenhuma. Ninguém sabe nada, é impressionante. Pronto, aí nós temos em Moçambique, aliás, terminou ontem a conferência de Moçambique da capital e vai começar terça-feira a conferência em Nampula, no norte. Então, essa aqui é a edição de Nampula, essa que é numa tenda, e aqui é de Maputo. Nampula é a segunda maior cidade de Moçambique, fica lá no norte, e Maputo é a capital. Na capital nós já fazemos assim, mas no hotel e tal, um negócio mais chique. Em Nampula não dá, é muita gente, a gente faz numa tenda. Aqui é o Dr. Charles Woodrow quem toma conta, e aqui nós vamos do Brasil e de Portugal para que a coisa aconteça. Eu não estou lá porque eu estou aqui. Eu ainda não consegui desenvolver essa... Não, é bobagem, não vale a pena, essa piada é muito sem graça. Pronto, em Guiné-Bissau, meus irmãos, isso está mais próximo de nós, são 4 horas de voo. Então, eu, pela graça de Deus, eu consegui chegar em Guiné-Bissau há 3 anos atrás. Nós fizemos algumas reuniões, eu fui lá umas 10 vezes já, para tentar estabelecer um ponto de contato e ver se eles querem a conferência. Querem, e ela só cresce. Nós fizemos a primeira com 100 pessoas, a segunda com 180, essa é a terceira, tem 200 e não sei quantos aí. É impressionante, é um refrigério sair de Portugal e ir para a África, né? Porque eles vêm, é impressionante. Lá a gente está lutando para manter 150 pessoas na conferência. Em Portugal a gente tem que limitar para que eles não cheguem. Obviamente, esse grupo aí, boa parte deles está subsidiado. Porque se a gente não ajudar, a gente oferece alimentação, se essas coisas não acontecerem, eles não vão. Mas eles pagam. Eles pagam 8.000 francos, lá em Guiné, porque lá em Moçambique é Kwanza, em Angola é Kwanza. Enfim, lá são 8.000 francos. 8.000 francos vai dar aí, em euro, vai dar 4 euros. Não vai dar menos, vai dar 3 euros e pouquinho. Isso dá 12 reais, 15 reais. Para participar de uma conferência de 3 dias com alimentação, material, tudo incluído. Ou seja, nós subsidiamos, mas nós cobramos deles. Quando a gente foi com essa ideia para lá, um dos missionários que estava lá disse, rapaz, você tem que fazer isso de graça, porque senão eles não vêm. Mas eles vêm. Essa é uma espécie de ensino, porque a gente soube de algumas missões que pagam para eles irem. Ridículo. Nós não, nós cobramos, nós somos mauzinhos. Pronto, essa foi a primeira edição da Conferência Fiel em Cabo Verde. Isso aconteceu em setembro do ano passado. Era para acontecer agora em setembro deste ano, a segunda, mas infelizmente não temos mais recursos para fazer conferência lá. Então nós vamos manter a de Guiné em novembro e nós vamos mover esse encontro da Fiel para novembro, então para diminuir os custos. A gente vai, numa sexta-feira, faz o encontro em Cabo Verde, sexta e sábado. Aí no domingo a gente normalmente prega numa igreja e tal. Na segunda-feira a gente vai para Guiné-Bissau, para preparar a conferência de Guiné
quinta-feira começa a conferência de Guiné, sexta e sábado. Pronto, aí a gente faz uma viagem só, porque é muito caro realizar coisas em África. É impressionante. Quando eu não sabia disso, eu pensava comigo, mas deve ser fácil. Por quê? Imagina, eu não sei em real quanto que é, mas 1 euro compra 6.000 francos, que é a moeda que eles usam lá em Cabo Verde e Guiné. É muito barato, então dá para fazer. Eles são espertinhos. Por exemplo, a gente vai alugar um salão, eles sabem que o guineense não vai alugar salão, então eles sabem que aquilo é para estrangeiro. Enfiam a faca. A gente paga 250 euros por um dia. É mais caro do que em Portugal. Os salões de lá são poucos. Alguns hotéis oferecem salão. Estadia é caríssimo. O hotel é bom. O hotel é bom. Não pode se comparar com outras, mas para o nível lá é bom. Mas é caro demais. É tudo muito caro. Eles sabem que é para estrangeiro. Aí pergunta, por que você não faz numa igreja? Porque se a gente fizer numa igreja, acabou o ministério fiel. Em África é assim, em Portugal é assim. Imagina, se eu fizer na igreja evangélica, que é a maior igreja lá de Guiné, o pessoal das outras missões não vai. Se eu fizer na Batista, o pessoal da igreja evangélica não vai. É assim, então tem que fazer no lugar neutro, e a gente não conseguiu ainda. E o outro detalhe também, a proposta é oferecer conforto. Ora, o pastor passa o ano inteiro pregando, ralando, ele dá o ano inteiro. Essa é a hora dele sentar e receber. Então a gente quer fazer isso no máximo conforto possível e da forma mais amistosa possível. Pronto, isso aí é em Portugal. Meus irmãos, de 2001 a 2008, era praticamente esse mesmo grupo aí de pessoas que participavam da conferência. 50 pessoas, e olha que tem gente de equipe aqui, ó. Marilene está aqui. Alguns de vocês conhecem a Marilene? Vocês conhecem alguns, né? Ela participou da primeira lá, Judson é de fora, o Ascol. Então, tem umas 5, 6 pessoas aí que são de fora. E era esse grupo, 50 participantes, durante 8 anos. Chegou uma hora que ia parar o trabalho lá em Portugal. E aí foi quando eu entrei em cena. Eu fiquei, é aquela coisa, né? Eu pedi para o Senhor me dar visão, Ele me deu. Eu fui para a África antes, e aí quando você vai para a África, dá vontade de ficar lá. É impressionante, eu quase cancelei minha passagem de volta, mas eu lembrei, eu sou casado, né, tenho esposa, essas coisas, acho que eu vou voltar. Dá vontade de ficar, é incrível. Só que a gente tem 2 missionários em Moçambique e mais 2 no norte. E em Portugal não tem ninguém. Aí aquilo apertou meu coração, foi quando eu fui para lá. Pronto, essa é a foto da conferência de 2018. De 2019, o rapaz não mandou ainda para mim. Teve um rapaz que nos auxiliou tirando fotos, eu já cobrei, ele não mandou. Então não tem a de 2019, mas é praticamente esse grupo aí. Aí tem 160 pessoas. E é um grupo que diminuiu um pouco por causa de uma cruzada evangelística que aconteceu lá. Nós estamos pedindo a Deus que o grupo aumente um pouquinho para o ano que vem. E a primeira conferência de jovens, nós fizemos a segunda esse ano. É bem pequeno, assim, é meio assustador. Mas o Senhor tem dado graça, os jovens estão chegando. Aliás, eu estou achando que vai começar a acontecer um movimento contrário. Vai ter mais gente na conferência de jovens do que na conferência de pastores e líderes. Impressionante. Meus irmãos, a igreja em Portugal, essa coisa está sendo gravada e transmitida ou não? Está sendo gravada e transmitida? Ok. Porque, assim, a boa educação vai dizer que eu não posso falar mal quando eu estou na sua casa.